Eu sou o pai dele, né? Sou o pai dele. E a senhora? Filho do meu filho, era um menino medonho, para trabalhar de negócio de palhaça, ia ter palhaça, trabalhar de palhaça, pegava a cara, pintava todinha de pasta. Era uma criancinha meio atrapalhadinha, viu? Mais negócio para brincar, de como é, história de si, que ele queria ser palhaça. Não trabalhei Nunca. nada na vida, só de empregada doméstica. Só. E o senhor, seu Pelé, o senhor já trabalhou em circo? Nunca não, tocava no circo dele. No dele. Como eu era assim, eu dizia assim, como nós não tem condução, mas eu vou agir com esse negócio para você, mas ele tentava de fazer e fazia para lá as coisas dele. Eu mesmo só ia no trabalho, fazendo vassoura, essas coisas todas, sabe? Minha vida era essa. E ele só pensando em circo. Eu nem sei, que ele também com 12 anos ele começou a trabalhar. Em Porto Perito. Começou a trabalhar com 12 anos na granja, não no seu Assídio. Foi. É verdade que ele fez um circo todo de sacola? Foi. E como foi nessa época para a senhora ver o seu filho fazendo um circo de sacola, chamando o povo na rua? Fiquei assim, porque eu não podia ajudar o meu filho, ajudar ele em nada, que a gente não tinha condução mesmo naquela época, né? E agora também que ninguém tem condição para botar um circo agora não. Aí eu tinha pena dele, tinha vontade de ajudar ele, mas eu não podia fazer nada. Para sacola de prato, né? A lona ninguém podia comprar, né? Mas era divertido, Oxe, demais, homem. Isso aí toda vez, ele todo dia vem aqui só fazer o menino. seu Pelé? É. O senhor foi assistir, chegou a assistir essa Eu apresentação? fui tocar, E foi. fui no circo dele. Então o senhor fazia parte também. Era. Como era esse momento ali com seu filho, fazendo essas apresentações em um circo improvisado e tanta gente indo lá assistir? O que é que o senhor sentia? Eu sentia feliz, né? Apresentações, ele ajuntava um bocado de criança. Quando acabar, ia fazer as presepadas dele, para a gente sorrir. Então, quando ele estava fazendo as presepadas dele, lá que aí todo mundo sorria, até eu perdi até o tom de tocar. É. Olá, gente. Meu nome é Edivânio Gomes do Santo, nascido aqui na cidade do Pilar, tenho 50 anos e conhecido como Palhaço Pirulito. Quando eu era criança, que eu tinha meus 7 anos, quando eu estudava, a minha vontade era ser palhaço, né? Então, quando era a hora do recreio, que a professora ia para a direção para tomar um cafezinho, o que era que eu fazia? Eu ia no banheiro, pegava uma pasta de dente, me maquiava e já ia com o bolso preparados com pirulito. E chamava meus colegas para fazer brincadeiras. E quem ganhasse nas brincadeiras, eu daria um pirulito de brinde. E daí, a professora foi chegando na hora e perguntou por que eu estava fazendo aquilo ali. Então eu falei, tia, o meu sonho é ser palhaço e eu queria ter um circo. Então a minha professora, que hoje eu não lembro o nome dela, ela perguntou se eu queria uma ajuda para poder fazer esse circo. E eu disse a ela que sim. Então ela reuniu meus colegas da sala, né? Reuniu com as outras professoras, fizemos uma rifa, ela passou para as crianças chegar em casa, pedir para os pais comprar a rifa, para a gente poder comprar saco de nalho. Então a gente foi nas padarias, compramos saco de nalho, arrumamos também saco de adubo, né? Então, aonde eu trabalhava no sítio, eu era jardineiro já nesse tempo com a minha idade de 7 anos. Então, o dono do sítio, o nome dele era Seu Alcides. Aí eu falei, Seu Alcides, tem como o senhor ceder um pedaço daquele chão ali? No tempo, o pessoal chamava chão mesmo, né? Aquele tempo matuto. Então, ele perguntou, o que é que você quer fazer naquele chão ali? Eu quero formar um circo. Ele disse, rapaz, um circo? Mas como é que você vai formar o circo? Eu disse, com um saco de nalho. Então ele disse, o terreno vai ser seu até o momento que você vai usar esse circo. Então ele foi um dos primeiros que cedeu o terreno para mim armar o circo, cedeu as madeiras, me ajudou com o saco de nalhos, me ajudou com 6 cadeiras
E foi aí onde eu comecei a convidar os meus amigos para poder participar desse circo. Então um dos meus amigos primeiro foi o Zé Valte, né? Zé Valte. Depois convidei o próprio irmão dele, que era o Marco, e hoje também ele não está por aqui. E também a minha irmã. A minha irmã, ela participava como uma rumbeira do circo, que era dançarina. Meu pai, Pelé, ele foi convidado também para fazer parte do circo. E antes de começar o espetáculo, ele que era o animador tocando a sanfona dele, que é um 8 baixo. Então foi daí que eu fui correndo atrás, correndo. Papai, Fala, Edivânio, o que foi? eu tava aqui pensando que eu queria ser um palhaço. Um palhaço? Sim, um palhaço. E o que é que tá faltando pra você ser um palhaço? Um circo. Um circo? Sim, um circo. Já pensou como é que vai armar esse circo? É de saco de farinha. De saco de farinha, legal. Aí eu chamo minha irmã e o meu amigo Walter. Aí eu chamo o senhor também pra ser o sanfoneiro do meu circo. Agora sim, agora eu gostei. Obrigado, papai. De nada. Meu nome é José Walter Paz da Silva, natural aqui de Pilar, residente até os dias de hoje aqui na Rua do Cruzeiro. E nessa caminhada encontrei pessoas, famílias que me acolheram de uma forma tão grande como se fosse família, como eu considero hoje ser. Então aqui na rua a gente tem uma família, né, que é o seu Pelé, Dona Maria, mãe do palhaço Pirulito, que a gente tinha como família. Então aos domingos a gente nos reunia na casa dela com todos os filhos dela para que a gente pudesse assistir os Trapalhões. E era um momento de muita alegria. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer de perto essa família e conviver com eles e até os dias de hoje. Né? E nessa caminhada, nesse percurso, conheci uma pessoa com muita vontade de crescer e de lutar, e que lutava e defendia alguns objetivos que naquela época eu percebia. Somos quase próximos da mesma idade, que é o Edivânio, conhecido como Palhaço Pirulito. E de perto vi, assisti, convivi toda a trajetória dele, né, que logo tentou criar algo que pudesse fazer a animação das crianças aqui do bairro, né, que éramos carentes desse tipo de atividade. Então ele, com sua habilidade, criou um circo. Olha que interessante, criou um circo aqui no sítio e chamou a gente que convivia para que a gente pudesse montar um circo e apresentar um espetáculo para animar as crianças. E na oportunidade ele me escalou como baterista.
Olha só, e a gente do nosso jeito, né, a gente conseguiu levar alegria para muitas crianças naquela época. Tinha meu irmão também, Marcos, que participava, como toda a minha família e como os vizinhos, as pessoas da rua iam todas assistir. E era um momento de muita alegria, de muita felicidade. Meu nome é Claudino Magalhães, eu sou carioca, mas desde criança que a gente vem aqui do Pilar, que meu avô tinha um sítio aqui no Cruzeiro, e meu pai, quando se aposentou da Marinha, veio morar também aqui no sítio. E a família do Edivânio, que é o palhaço Pirulito, é o nosso Pelezinho, que a gente conhecia ele como Pelezinho. O papai chamava ele de Pelezinho. Sempre estava lá no sítio e o Pelezinho tinha um sonho, não tinha um circo que chegasse nessa cidade. O pessoal achava caro comprar ingresso, mas com o Pelezinho nada era impossível. Ele fazia um jeito, mas estava dentro do sítio, no circo. E o palhaço era o foco dele, né, para aprender com os palhaços do circo. E ele chegou a montar lá no sítio do jeito dele, comprou uns sacos de nalho, fez aquela, como fosse uma rinha de galo, redondinha, bonitinha, organizada, e era o circo do Pelezinho. Aí o pessoal ia, era maior graça, foi muito divertido. Então a vida do Pelezinho foi esse sonho, correr atrás desse sonho. Todo mundo sabe que é difícil manter um circo, mas o Pelezinho sempre teve esse sonho de... Hoje ele anima a festa de aniversário com a família dele, todo mundo unido, coisa bonita de ver, viu? É a turma do Pelezinho. Ele fantasia o pessoal vai com aqueles temas do aniversário e fica muito bonito, o pessoal é muito procurado por esse serviço. O circo, ele era composto por aqueles sacos de adubo antigamente, que era um plástico. Era um plástico muito resistente, a gente cortava algumas madeiras como spec, e aí a gente fechava todinho nesse plástico, né? A bateria era feita daquelas tampinhas de lata de doce. Hoje é plástico, mas antigamente era lata. Então tirava naquele abridorzinho aqui, a gente botava uma madeirinha no chão, aterrada no chão, botava ali em cima e batia um pregozinho. Aqui, como é conhecido, né, o bairro das vassouras. Aqui muitas tem essa arte das vassouras que o pessoal aqui sempre fazia muito isso. E a gente pegava aquela costelazinha da palha e fazia a madeirazinha para bater, né? Pegava um baldezinho, botava lá e botava um plástico para fazer a zabumba. Então foi desse jeito que a gente conseguiu, né? Ele fazia algumas apresentações de jogar fogo, essas coisas desse tipo, que encantava o povo, né, naquela época. Então a criação do circo foi desse jeito. Isso naquela época, né, todos nós éramos crianças basicamente na mesma faixa de idade, então acho que a gente tem por volta de 9, 7, 8 anos, enfim, mais ou menos isso. Então a gente vivia tudo isso. Era uma turma de meninos, saía, parecia um trem, quando a gente ia, vamos para o circo, de 7 horas da noite, né? Ele saía anunciando, ele passava na rua anunciando isso, né, de bicicleta, e aí todo mundo vinha à noite, gratuito, era de graça para que todo mundo viesse. Edvânio, oi, bora chamar os meninos para o circo, bora. Menino, o que é? A gente tá brincando. Vocês querem ir para a inauguração do meu circo? Que marmota é circo? E quem é o palhaço? Sou eu. E eu sou baterista. Enquanto é? É de graça. Hoje só vai chamar as meninas e as meninas. Tá bom, você tá certa, vamos. Meninas. Vocês estão aí para a inauguração do circo do meu irmão? O que vai ter lá? Palhaço, baterista e dançarino. Quem vai ser o palhaço? O meu irmão. É de graça? Sim. Já que você vai ser a rombeira e você vai ser o baterista, vocês vão ter que me ajudar a arrumar o circo. Que os convidados já estão chegando. Tá certo.
tarde, sejam bem-vindos ao Circo do meu irmão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá, pessoal! Está tudo bem com vocês? Sim! Hoje nós temos aqui no Circo do Pirulito um apresentador muito famoso aqui, Seu Pelé! Vocês gostaram? Sim! Muito fraco. Vocês gostaram? Sim! Agora nós temos a melhor dançarina, a Rombeira! Bora, o mais esperado, o melhor palhaço da cidade, Pirulito! Aqui onde foi tudo que começou. Aqui era o meu circo. Um circo que não tinha a lona da parte de cima e tinha a lona dos lados. Aqui desse lado ficaria a cortina, né? Onde a gente aqui, nessa parte, era uma bateria, que o baterista tocava na hora do nosso show. Aqui nesse outro lado a gente colocava 6 cadeiras. Como o circo era pequeno, né? Cabia 6 cadeiras. Desse lado aqui era aqueles puleiros, né? Chamado bancadas. Desse outro lado aqui era mais 6 cadeiras, né? Que legal, né? E era aqui onde a gente fazia tudo, onde eu fazia os números de palhaço, soltava fogo pela boca. E aqui foi a minha história, foi a minha vida, onde tudo começou. Eu conheci através da granja, ele vendia galinha. Depois ele começou a fazer bingo. E a criançada ao redor dele brincando e ele brincando também. Aqui mesmo, onde está esse negócio de dia da feira, ele colocava a banca e fazia o bingo. Todos os dias ele fazia o bingo. Aí passou muito tempo ele nessa brincadeira, foi com meus netos. Eram pequenos, aí eu fui e disse, Pelé, vamos fazer a festa do meu neto que vai ser de palhaço. Aí eu comprei a roupa dele, comprei a do meu neto e aí ele seguiu a carreira dele. Foi a luta de diversas festas, ele já participou e ainda vim participando, né? Ainda vim participando. Porque todo mundo gosta dele como palhaço, todo mundo gosta. Que ele anima mesmo, ele e os filhos dele também. Meu nome é Elvis, tenho 38 anos, nasci e me criei aqui na cidade de Pilar, mais precisamente na rua Nossa Senhora das Graças. Rapaz, o Pirulito eu conheço ele faz muito tempo, né? Mas para ter mais intimidade com ele foi a partir do momento em que ele veio trabalhar próximo à minha residência, na rua Nossa Senhora das Graças, no primeiro andar que tinha na rádio, tinha uma rádio lá e todas as vezes que eu estava lá na lanchonete que eu trabalhava, lá da minha mãe, eu escutava, né, o barulho lá em cima da rádio, lá, uma alegria, o pessoal rindo. E eu ficava, poxa, o que é que está acontecendo ali? Eu vou olhar o que é. Cheguei lá, encontrei o Pirulito todo fantasiado,
de No palhaço. programa de No rádio. programa de rádio, todo fantasiado. E confeito, pipoca. E ele fazia um programa de rádio em relação a crianças, né? Para brincar com as crianças, para arrecadar alimentos, para ajudar as pessoas. E para mim foi um privilégio imenso, né? Ter conhecido a história desse rapaz. Eu passei um tempo lá com ele também. Ficava brincando também, às vezes passava as músicas também da rádio para o pessoal que ligava pedindo música lá. Ligava pedindo música, eu ficava com ele lá o tempão na rádio lá e era satisfatório. O diferencial dele é esse, né, cara? Ele nasceu com esse sonho, nasceu com essa vocação de querer viver isso. E quando você quer uma coisa, é em todo o ramo que você vê. Na música, no teatro, no circo. Quando você quer ser uma coisa, o limite é só Deus. Ele leva esse legado aí de palhaço, que não é todo mundo que tem coragem de fazer isso, né? Ele tem coragem e tem vocação para isso. Então, ele, mais do que merecido, homenagear esse cara aí, aqui na cidade de Pilar, como o primeiro e único palhaço do Pilar. Então eu falei para Dona Olivia que eu não tinha condições de comprar a roupa. Eu não tinha como apresentar no aniversário porque eu não tinha a roupa. Então ela se preocupe não. Ela chegou e mandou eu mandar uma costureira fazer uma roupa para mim e ela realmente mandou fazer a roupa e me deu de presente. Presenteou e mandou eu fazer a festa da neta dela. Só que hoje essa roupa que ela me deu, ela não está mais por aqui. Porque eu fiz uma doação para um circo pobre que chegou e eu peguei e doei. No meio foi a roupa que ela me presenteou. Também foi uma das segundas roupas, que essa foi a Mestre Abida que fez para mim, para eu poder participar do Guerreiro. E a partir do momento que eu participei do Guerreiro, ela mandou eu utilizar a roupa para trabalhar nos aniversários. Fui pedindo ajuda às pessoas para ver se eu conseguia comprar um circo. E daí eu não consegui comprar o circo. Mas com o dinheiro que eu recardei da população, quero agradecer a população pilarense que me ajudaram, eu fui comprando minha roupa nova. Mandei fazer, tá aqui. Todas as roupas que estão aqui são novas. E as que eu faço hoje é a apresentação nos aniversários. Quando eu comecei a trabalhar de palhaço, eu não tinha condições de mandar comprar uma peruca para mim. Então tinha aquele chapéu de banda fanfarra, que é aquele chapéu alto. Eu utilizei um chapéu daquele que o rapaz que dançava na banda fanfarra me presenteou. E era o único chapéu que eu tinha para me apresentar nos aniversários. Então, daí foi surgindo, que nem eu acabei de falar, que as pessoas me ajudaram. Foi quando eu mandei fazer essa primeira peruca aqui para mim, né? Então essa aqui é onde está a marca de palhaço pirulito. Mandar minha filha fazer peruca para mim com chapéu, que está aqui, né? Tem esse aqui, foi o primeiro que foi feito. Esse daqui que fica bem chique meu, na minha cabeça, eu gosto muito, né? Fica bem legal, né? E tem outro aqui, o segundo, que também faz muita parte da minha história, que eu amo, que foi tudo utilizado pela minha filha, né? Esse amarelo aqui também fica bem chique, né? Fica bem legal, né? Dá mais uma vida ao palhaço depois que você está maquiado. Tem mais outro aqui que foi criação dela também, né? Minha filha que produz às vezes o que veio um pouco errado, ela fala, pai, é assim, vamos fazer desse jeito, é dessa maneira que tem que ser. Como é trabalhar com a família durante tanto tempo? Rapaz, é muito legal, muito bom, porque eu comecei, na verdade, existe o primeiro palhaço, que é o meu filho mais velho, que não se encontra aqui, ele mora em São Paulo, que é o palhaço Maletinha, que fazia parte do meu show, né? Depois do Maletinha, veio o palhaço Bombom, que é o Erinaldo, ele se encontra aqui. E depois veio essa outra segunda geração, né? Que é Fernando, o Luiz, a minha esposa, as minhas duas noras. E me deixa muito feliz, porque não é para todo mundo. Aquela pessoa que nasce para ser, sim. Mas aquela pessoa que nasce para não ser aquele artista, às vezes ele se esforça a ser. Eu não, eu sou diferente, porque desde criança que eu tenho aquele sonho de comprar um circo e ser palhaço. E quando chegava o circo na cidade, a primeira coisa que eu fazia
era oferecer uma apresentação minha no circo. Então, o Circo Sandra, Circo CMW, Circo Centímetro, Circo Real Brasil abriram as portas para mim. Só que eu nunca aceitei trabalhar no circo como o estilo dos palhaços de lá, que eles trabalham com muita piada. E eu nunca gostei de trabalhar com piadas. Então eu pedi para minha apresentação ser com a boneca que eu tinha. Eu me apresentava, o momento que eu me apresentava era dançando com a boneca. E aí também foi onde abriu a apresentação de comícios em cima do caminhão. Eu fazia a apresentação em cima do caminhão, fazia a apresentação nas carreatas, na rua, dançando com a boneca. E isso foi onde eu fui criando o jeito de eu ser, o jeito, fazer o jeito que as pessoas gostassem do meu trabalho, que até hoje, graças a Deus, todo mundo gosta do meu trabalho. Tem pessoas que me contratam do primeiro filho ao segundo, ao terceiro, e estou nessa batalha até hoje. Eu sou a esposa do Pirulito. Eu sou filho do Pirulito. Eu sou filho do Pirulito. Eu sou a filha do Pirulito. Eu sou a nora do Pirulito. Como é viver do circo, viver da palhaçaria? É bom, né? Porque vai levar alegria pro povo. Justamente ele que gosta muito de levar alegria. Aí nós que não tem muito... Que nem ele, nós não somos que nem ele, que ele leva alegria para todo mundo, mas nós, no caso dele, nós também faz a mesma coisa, né? E nós gostamos, é isso, nós gostamos muito de estar se pintando, dançando os animais. Cresci aprendendo todas essas coisas com meu pai, levando animação para todo mundo, de criança até o mais idoso. Só que aí fui crescendo, perdendo meio que a graça para ser palhaço, mas desde então eu ainda continuo andando com ele, fazendo produção, parte de sonorização também é comigo. E estamos juntos até o fim, até quando eu conseguir acompanhar meu pai, eu tô com ele. Sim, desde pequena também junto com ele, a gente trabalha junto. Eu também era palhaça, pitocha na época. Só que a partir, depois que eu fui crescendo, chegando na adolescência, eu acabei me afastando um pouco. Mas há uns anos atrás eu voltei de novo, só que agora como Bararinho, né? É a Pirulitex. E ajudando na organização. Isso, não dá pra ficar afastada. Eu também já fui palhaço Torreirinha. Hoje em dia eu sou DJ do som lá, né? Danço nos animais também. E é bom, né? Trabalhar assim com meu pai no show. É isso. Eu acho que é uma experiência única, né? Quando a pessoa tá lá no meio, a pessoa, tipo, vê aquelas crianças tudo animadas, dizendo, os palhaços não sei o quê. Eu sou uma pirulitec também, que nem disseram. E, assim, eu já conhecia o meu sogro, né? No caso, o palhaço Pirulito. Há muito tempo atrás eu já fui pra aniversários e tal. E aí, quando eu me relacionei já com o filho dele, que é o Foguinho, há 9 anos atrás, a primeira experiência foi única. E hoje eu digo que ele é um exemplo de vida. Eu digo que ele é como um pai para mim. Eu considero ele como um pai para mim. Um exemplo de vida. Uma experiência única que só quem tá lá é quem sabe. É um prazer. Meu nome é Erinaldo, mais conhecido como Foguinho. Moro em Pilar. Sou filho do meu rei, que é o palhaço Pirulito. Estou aqui também para contar um pouco da história do meu pai. Eu comecei logo cedo também com ele, trabalhando de palhaço, como ele me chamava, que era o palhaço bombom. Tenho muitas lembranças também que a gente saía na rua, pedindo alimentos, olhar para as famílias carentes. Ele tinha um grande sonho, que era ter um circo escola. Era bom demais, maravilhoso. Tem algum momento em especial que você lembra de alguma festa que você foi que lhe marcou? Poxa, a pancadaria, que era boa demais. A gente fazia uma dublagem que era que o pessoal mais pedia. Depois eu sei aquele palhacinho pequeno, eu acho que eu era um pouco mais desenrolado, né? Que a gente não era uma coisa ensaiada, a gente era tudo na hora. Eles diziam, aí meu filho, vai aguentar? Eu dizia, bora pai, vamos embora.
Tinha vez de a gente fazer 3, 4 shows. E de graça. A gente passava com o carrinho que ele tinha, via as crianças brincando na rua. Dizia, e aí, bora? Eu digo, bora, pai. Vamos fazer uma apresentação aqui. Era um bolo cheio de confeite. E eu me lembro até hoje que a primeira vez que ele me pintou foi de parte. E a gente saiu na rua. E me digam aí, o que é que teve de engraçado assim durante esses anos que vocês trabalham juntos? O que é que teve de mais engraçado? Uma história engraçada, algo que aconteceu que envolveu todo mundo? Envolveu todo mundo? Envolveu. Às vezes, as discórdias, de vez em quando. No final sempre é engraçado, a gente para pra pensar. É muito engraçado. Eu tenho uma também. Ele fica muito ansioso antes de começar e ele começa... Sempre vai, não, vai tomar banho, vai se arrumar, e não sei o que, o outro fica deitado no sofá de boa, aí, rapaz, tem que se arrumar, vamos sair, não sei o que. Chega no show, ele tá com a cara desse tamanho, com raiva de todo mundo. Aí chega, vai se apresentar e começa a ficar tudo de boa, quando termina o show tá todo mundo Tá se todo abraçando mundo de de boa, novo. rindo. O meu foi, eu acho que todo mundo tava. Foi a primeira vez que eu vesti um personagem, que foi até o da Bila. E aí, eu não tava, a cabeça é grande, eu sou pequenininha. E na hora que eu virei, a cabeça virou. Eu, em vez de eu ficar de frente, eu fiquei de costas. Aí todo mundo, vira, Gabi, vira. Isso pra mim, aquilo ali foi uma resenha. Hoje, se vocês pudessem dizer uma coisa de dentro do coração de vocês pro Pirulito, uma coisa que vocês nunca falaram, o que é que vocês iriam dizer pra ele? Eu, inclusive, eu acho que eu sempre falo pra ele. Eu tenho muito orgulho de chamar ele de pai. Sempre muito atencioso, muito bondoso com a família. Cuida bem da família, não deixa faltar nada, exatamente nada. E eu acho que não só eu, como todo mundo deve ter ele como uma inspiração. Tenho muito orgulho de chamar ele de pai. Acho que minhas palavras são dele, se eu for falar mais, eu acabo. Então, é isso. Ele é um exemplo de pai, mesmo que seja às vezes rígido, mas é aquela coisa. Eu não poderia pedir um pai melhor. É protetor, tá sempre ali e nunca deixa faltar nada. Seja carinho, seja em casa. Ele é tudo. Eu também, então, o que eu tenho que dizer é que ele é um ótimo marido. Mesmo eu sei que eu talvez sou um pouco difícil, que às vezes, mas eu não podia encontrar um marido melhor. Porque ele se preocupa comigo, não pode ver se ele vê eu demorar, se levantar, ele já fica preocupado, vai trabalhar preocupado, fica ligando. Então acho que outro marido desse eu não encontro nunca. Então eu tenho que amar ele muito mesmo. Mesmo sendo difícil, que eu também sou difícil, ele também é difícil, mas é assim mesmo, o casal sempre tem essa parte, né? Eu gostaria de dizer a ele que eu amo muito, eu acho que eu já disse a ele há muito tempo isso, que eu amo muito ele. Considero ele como um pai. Ele é um orgulho para toda a família. Ele é uma pessoa protetora e é aquele tipo de pessoa que quando você precisa, pode contar sempre com ele. Então é uma coisa que eu digo e repito. Eu amo muito meu sogro e considero ele como um pai para mim. Muito obrigada, meu sogro, por tudo. Eu sinto muito orgulho de ter ele como meu pai, porque ele é um guerreiro, ele é em pró da família, sentou na mesa dele, todo mundo sai satisfeito, nunca deixou faltar nada. Eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, segundo meu pai, que graças a Deus hoje eu também sou um pouco reconhecido mais por causa dele, né? Por ele ser um homem de bem, que todo mundo conhece, e o respeito, né, de todo mundo, Pilar. Tem palhaçada? Tem, sim, senhor. É assim, é rindo que eu quero começar a falar pra gente, pra todos nós, a importância do riso na comunicação, a importância do riso na nossa formação, a importância do riso para a humanidade. E quem melhor do que o palhaço, palhaça ou palhace para nos trazer essa alegria, para nos proporcionar esse momento de diversão. Então o riso tem que estar presente no nosso dia a dia. Temos que ter palhaços em todas as nossas instituições, em todos os nossos lugares, em todas as nossas cidades. Feliz da cidade como Pilar, que tem o seu palhaço, Pirulito, que tem a sua alegria, seja debaixo da lona, seja no palco do teatro, seja na frente do cinema, na praça pública, na festa popular, em qualquer lugar, os palhaços, palhaças e palhaces estão presentes
E temos que valorizar. E eles nunca estão sozinhos, porque a formação de um palhaço vem sim ali da sua família, vem da sua educação, vem da vontade de ser palhaço, vontade de imitar um grande palhaço, ou apenas o desejo e a necessidade de fazer o outro rir. Então nós temos que ter essa valorização aos nossos palhaços que estão ao nosso redor. Pirulito é um exemplo. Pirulito aqui presente em Pilar, que traz essa alegria, essa festa, essa animação em todas as esferas, seja dando aula, seja dando uma brincadeira, como uma apresentação, como animando a cidade toda. Então essa é a função do riso. E esses palhaços populares, como o Pirulito, como tantos outros, como centenas de outros no Brasil, que ainda não têm um reconhecimento, que ainda não são famosos, não estão nas grandes mídias, mas eles são importantes, são necessários para nós, para você, para quem está do lado. Então vamos viver com esses palhaços, vamos cultivar e alegrar e rir das suas brincadeiras. Essas brincadeiras que não são ali só inventadas, só ensaiadas. Porque se você não sabe, o palhaço, para ter a cara, a coragem, a maquiagem, o figurino, a brincadeira e estar em jogo com vocês, não é nada simples. Ele precisa e ele se dedica horas, dias, meses, anos para conhecer a técnica, para ver se a piada funciona, para ver se o jogo dá certo, para ver a cada momento a mudança, a novidade, a tecnologia, as interações que são necessárias. Então o palhaço é um cientista, o palhaço que vive, que se atualiza, que está ali com aquela representação, com aquela roupa fora do contexto, muitas vezes colorida, muitas vezes maior do que o seu tamanho normal, muitas vezes menor, apertada, que nos faz rir por esse exagero, por essa diferença, por essa extravagância, por essa coisa que nós chamamos aqui de felicidade, de alegria, de diversão, que é isso. O palhaço, e principalmente o Pirulito que nos representa aqui, ele está para você. Ele dedica a vida para a sua felicidade, para os seus momentos de riso. E isso é fundamental. Então vamos valorizar, vamos brincar com esses folgazões, com esses brincantes, com esses palhaços, palhaças e palhaces da cultura popular, porque é com eles, com a sua família, com a sua tradição, onde eles aprenderam, o que eles estão ensinando, onde eles veem o que funciona. É com eles que a gente tem que conviver e temos que valorizar. Se você nunca parou, se você não ficou meia hora para assistir um palhaço, então é um convite. A partir de agora, veja e comece aí com o Pirulito, comece a descobrir todo esse universo que o Pirulito vem representando da história dos palhaços mundiais, europeus, brasileiros, indígenas, de todas as esferas, de todas as cidades e as comunicações, porque um palhaço te fez rir, ele é maravilhoso, ele é essencial, ele é fundamental. Então vamos sempre rir, vamos valorizar e vamos incentivar essa figura, ou essa família, ou essa tradição que está aqui para nos deixar mais felizes, para aliviar a nossa alma, para lembrar que a arte é necessária para o ser humano, e a arte cômica, a arte do riso, a arte da palhaçada é necessário. Então temos Pirulito, salve Pirulito, e feliz de Pilar, que tem, como tantas outras cidades também tem, mas milhares de outras não têm, a felicidade, o prazer, o privilégio de ter um palhaço na cidade. Salve, salve! O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. Beijo, Pirulito! Eu comecei a trabalhar no PET. Na verdade, eu comecei a trabalhar na prefeitura em 2003, né? Eu já fazia algumas atividades da prefeitura, que era fazer as divulgações de todos os eventos que existiam, né? Então, também tinha uns eventos que eu não lembro o nome, mas era no bairro que armavam as tendas, e ali, durante aquela tarde, chegava todos os tipos de brinquedos, pula-pula, e foi onde eu fui também contratado para trabalhar com as crianças, animando as crianças de palhaço, né? E através disso aí, quando eu vim chegar no PET também, foi através da Jane Rocha, né? Jane Rocha, ela foi assistir a quadrilha que eu já marcava, da terceira idade,
Quando eu cheguei ali no Bonfim, a Jane Rocha estava lá. Então, quando terminou a quadrilha, a Jane Rocha me chamou e falou assim: amigo, amanhã você leve todos os seus documentos na assistência. E foi quando eu saí da quadrilha para dentro da igreja e fiquei emocionado demais. Eu disse: meu Deus, eu vou voltar a trabalhar novamente no que eu gosto. E quando eu cheguei, essa quadrilha foi no domingo, quando foi na segunda-feira eu fui na assistência. E Jane Rocha estava lá. E ela disse: a partir de hoje, você vai trabalhar de recreador no PET, que antigamente era PET, hoje é Serviço de Convivência. Então foi aonde a Jane Rocha me apresentou para duas pessoas que eu gosto muito dessas duas pessoas também, que uma é a tia Jane, que mora aqui no Pilar, e a tia Flávia. Quando a Jane Rocha me apresentou para elas duas, ela olhou para mim assim e disse: seja bem-vindo, você agora é nossa família. E foi onde eu comecei a trabalhar no PET e foi surgindo aquela verdade da maioria das pessoas que estavam ali comigo reconhecer o meu trabalho. Eu comecei trabalhando na recreação, até hoje estou na recreação, mas lá eu me apresentava muito nas festas das crianças já de pirulito. Isso para mim foi muito gratificante e muito emocionante, porque para mim eu ganhei uma família de verdade. E até hoje estou aqui no Serviço de Convivência, aonde todos me abraçam e gostam de mim da maneira que eu amo todos os meus colegas que trabalham aqui no Serviço de Convivência hoje. Meu nome é Amanda, estou como coordenadora do Serviço de Convivência há quase 2 anos. Quando eu cheguei, me deparei com o tio Pirulito, alguém que eu conhecia de ver propaganda nas ruas, em alguns aniversários, e aí eu comecei a conviver com o profissional Edivânio, onde todos conhecem como Pirulito. Ele é um cara extremamente profissional e apesar da sua limitação na escolaridade por falta de oportunidade na infância, isso não o limita de maneira nenhuma em realizar atividades nas temáticas. Eu chego para o Pirulito, a gente vai trabalhar a temática tal, na semana seguinte ele já chega com novas atividades e sempre buscando despertar nas nossas crianças essa consciência social. Então, para mim, ele é um excelente profissional, e merece muito esse reconhecimento da sua profissão, da sua outra profissão. Meu nome é Jarbas Cedrim, trabalho com Pirulito há quase 4 anos e durante esses 4 anos, vendo a dedicação que ele tem com os amigos, com as crianças, e com o seu trabalho como palhaço Pirulito. Veio a ideia, desse ano a gente montar esse documentário para falar sobre a vida dele, Ele que é uma grande história dentro do município de Pilar, Todo canto que se você andar com ele e passar por aí, todo mundo fala com ele, ele fala com todo mundo, porque ele é muito conhecido, E por que não contar a história desse grande artista aqui do nosso município? Então, para mim é uma honra poder fazer parte disso, e poder mostrar para as pessoas o quanto que o Pirulito é especial, tanto para nós que somos amigos, mas principalmente para as crianças, que se cativam, que ficam felizes e que demonstram muito carinho por ele, pelo palhaço Pirulito, e ele também por elas, com o jeito dele de cuidar, de brincar, e com todos nós também é dessa mesma maneira, sempre carinhoso, sempre preocupado com a gente e com a sua família também, que é algo que a gente pega como referência também. Oi, sou Wagner Santos, sou ator e diretor de teatro, também trabalho aqui como oficineiro no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é um equipamento vinculado ao CRAS, aqui na Prefeitura de Pilar, e estou aqui hoje para falar do Pirulito, do Edivânio. Eu conheci o Pirulito em 2022, em junho de 2022, quando eu entrei no Serviço de Convivência, onde o Pirulito era oficineiro, Ele trabalhava com as crianças dinâmicas e brincadeiras, como trabalha até hoje, e me chamou a atenção a alegria dele,
a humildade, o jeito simples de lidar com aquelas brincadeiras, né? Algumas brincadeiras bem antigas que a gente não via mais assim, as crianças brincando, fazendo hoje em dia. Então foi muito bom ver que alguém estava mantendo vivo essas brincadeiras antigas com as crianças. E aí quando eu converso com ele, eu acabo descobrindo que ele era um palhaço, né? O palhaço Pirulito. E com o tempo eu fui descobrindo mais coisas, né? Fui descobrindo a história dele, fui descobrindo que ele é praticamente o único palhaço, né? Pelo menos o palhaço mais antigo e conhecido aqui da cidade do Pilar, que tem uma história linda, né? É uma pessoa muito esforçada, um artista ímpar, né? Então, assim, é um palhaço muito divertido, um palhaço popular, que é o mais interessante. Ele não é esses palhaços modernos, né? Ele é aquele palhaço antigo de circo de bairro, que anda com a pochete zona, com aquela peruca de lã, aquela coisa que de antigamente, né? Uma coisa do passado, retrô, uma coisa legal de se ver, que hoje em dia é praticamente impossível a gente encontrar, né? Sou Jane Rocha e é um imenso prazer falar, elogiar e mostrar para a sociedade pilarense quem é o palhaço Pirulito. Eu conheci o palhaço Pirulito no início da gestão do prefeito Renato Filho, quando eu procurei para fazer o ensaio da quadrilha de idosos. E me surpreendi, já conhecia, mas não conhecia diretamente o seu trabalho. E aí ele veio com todo jeito, com toda a contribuição e amor que ele desempenha no seu trabalho. E daí em diante eu consegui que ele fizesse parte da equipe a qual eu coordenava na época. E tenho um orgulho imenso da pessoa, do profissional, do comprometimento que ele tem em tudo que ele se propõe a fazer. Parabéns, você é um exemplo de pessoa. O que você espera do futuro sendo um palhaço? O que eu espero do futuro, eu sendo um palhaço, é que eu ainda desejaria de ter um circo, né? Ter um circo e abrilhantar também a vida de muitas crianças que existe na rua, e eu queria fazer um circo escola para ensinar as crianças a arte do circo. E isso eu acho que ia ser muito bom, ia ser muito importante, e eu acho que ia ser um futuro tão bom assim para mim, como ia ser para aquelas crianças que precisavam aprender a arte do circo e ser um artista no futuro. Edivane, se o palhaço Pirulito aparecesse aqui agora, qual mensagem ele daria para as pessoas que estão assistindo? Você que está aí na minha frente, seja uma criança, não deixe aquela criança morrer. Seja feliz, pule, brinque. Isso aí traz felicidade pra gente. É isso aí que eu gosto de ver, todo mundo alegre e feliz. Nasça como uma flor no jardim, que você brilha. Seja feliz igual a mim. Vem brincar comigo!